Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 1º de julho de 2019, é com muita alegria que nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Agradecermos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de oração e de reflexão. Divino amigo, nosso Senhor Jesus, amor de nossa vida, nós gostaríamos de, em um só pensamento, te agradecermos por essa oportunidade de estarmos aqui em grupo, reunidos em Teu nome, em torno da obra A Caminho da Luz. Te rogamos, Divino amigo, que prepare o nosso campo íntimo para que possamos fazer dessas lições realmente um roteiro de vida, não apenas intelectualizar a compreensão. Graça te damos, Senhor, e rogamos que os nossos amigos espirituais, os teus mensageiros, possam uma vez mais nos ajudar, nos inspirando e nos conduzindo em mais um trabalho que realizamos em Teu nome. Obrigada, Senhor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, os abusos do poder religioso. Então vamos lá ver, fases da Igreja Católica. Aqui o nosso querido Emmanuel, ele vai ser bem claro mesmo, sem colocar absolutamente nenhuma vírgula a mais ou a menos. Diz Emmanuel: apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos tão logo que chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Olha aqui, assim, só a introdução, ele diz assim: apesar de todos os desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos, tão logo foi chamado aos gabinetes da política. Mesmo assim, como ele diz, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. E é em nome de Jesus, né? Você imagina? Mas ele sempre enviava missionários para tentar ir para dentro da igreja, né? Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, gente, hoje é a atual Istambul, né? Foi capital do Império Romano de 330 até 395, né? Do Império Bizantino, né? Ou Império Romano do Ocidente, ok? Então, enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, lembra, Constantinopla, atual Istambul, capital do Império Romano, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II. Olha só que interessante. Estevão foi Papa de 752 a 757, olha lá. Só conseguiu essa liberdade, essa independência espiritual, somente conseguindo depois do Papa Estevão II, em 756. Olha, ele foi Papa até 757. Com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. O que era isso, gente? Estados da Igreja eram formados por um aglomerado de territórios, basicamente no centro da Península Itálica, que se mantiveram como Estado independentes entre os anos de 756 a 1870. Olha só, os patrimônios de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da igreja de acordo com os seus caprichos pessoais,
caprichos pessoais, que esse é o outro movimento. As instituições que nós falamos, essa é a casa do Senhor, tem que ser conforme o Cristo e não conforme os nossos desejos pessoais. Nós sempre temos que perguntar, se o Cristo estivesse aqui, como ele faria? E basta a gente estudar o Evangelho para a gente saber. Então, a gente não pode transformar a instituição espírita na nossa casa, como se aquilo fosse um ambiente particular e tem que ser feito do nosso jeito. Não é do nosso jeito ou a nossa moda. É realmente conforme o Evangelho de Jesus. Olha só o que eles fizeram aqui. De acordo com os seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. Gente, como Emmanuel é forte nas colocações dele. Dando títulos, conferindo dignidade eclesiástica às consciências mais apodrecidas. Olha lá. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos, né, ou seja, de nobreza de toda a espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente, num crescendo espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual. Gente, é muito forte, olha, indigência espiritual. E promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora, nas hostes da regra de São Bento. Estes missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias regeneradoras. Cluny, localizado na Borgonha, França, a construção foi em setembro de 910. Olha aí, sempre enviando, né? Regra de São Bento. E agora nós vamos mergulhar um pouco em Gregório VII. Ele nasceu em 1020 e desencarnou em 1085 na Itália, tá? Gregório, o nome dele era Hildebrando de Sohna. Vamos conhecer um pouquinho Gregório. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração, ao sentimento, né, do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo no seio da instituição católica. Simonismo, gente, é o comércio de objetos sagrados. Essa era, como ele diz assim, a primeira providência que lhe competiam era do combate ao simonismo no seio da instituição católica e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Convocando um concílio em Roma, no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Filipe, olha só, ele procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Filipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da Igreja. Henrique IV, porém,
prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Ormens, era uma cidade do sudoeste da Alemanha, tá? Uma assembleia de sacerdotes transviados. O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa, que era uma comunidade italiana. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. E aí nós vamos assim acompanhando e vendo que a gente vai tomando tantos caminhos tortuosos no nosso processo de evolução, mas a misericórdia divina nunca nos abandona. Isso aí a gente vê constantemente. A gente sofre as consequências, sim, mas Ele sempre está enviando missionários. Sempre. Para quê? Para lembrar o que esquecemos. Esquecemos o quê? A lei de Deus que está gravada em nossa consciência. Muito bem. As advertências de Jesus. As situações vão se complicando pelas atitudes do livre-arbítrio da humanidade terrena e fica assim, parece assim subtendido que Deus não está nem aí. Que Jesus de repente tirou férias e que o mundo está pegando fogo. Não é bem assim. A humanidade terrena, cada espírito que reencarna, ele carrega a missão a cumprir. Ele tem uma missão a realizar. Mas a misericórdia divina concede o livre-arbítrio é uma lei, e quase sempre esses espíritos, quando reencarnam e que vêm ao mundo com um título, com um mando, com esse movimento de certa forma, assim, coordenar um trabalho maior e que está em contato com o poder, quase sempre esses espíritos acabam fraquejando, se enrolando com a lei. Então, o que eles fizeram? Jesus sempre enviou, e chegou um momento, em plena Inquisição realmente, que ele enviou vários para tentar reverter, mas a humanidade não quis ouvir. Mas vamos lá. As advertências do nosso Senhor Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Então, quando ele fala todo o poder e autoridade, quando nós estudamos um pouquinho só da Idade Média, nós nos entristecemos muito. A perversidade foi muito grande. O jogo de interesses muito grande. Quem lê o livro Memória de um Suicida, lá retrata uma história de um homem que foi preso pela Inquisição por puro interesse, verdadeiramente, porque o homem do Santo Ofício que mandou prendê-lo, em verdade, era apaixonado pela esposa dele. Ele mandou prender o esposo, arrancou os dentes, quebrou pés e mãos, queimou a sola do pé, as mãos, cegou. Então, a gente percebe a perversidade e o movimento. As próprias freiras também eram abusadas sexualmente dentro dos conventos. Então, nós temos assim um grau de tortura que nós não temos. Como que tudo isso pode vir de alguém titulado religioso? Então, a gente, às vezes, assim, a gente se choca com essa situação do século, do meados lá da Inquisição. Mas nós não cegamos, nós não
quebramos os pés e as mãos e às vezes não abusamos sexualmente. Mas mesmo nós, como os religiosos, ainda continuamos fazendo algumas perversidades que não cabia mais para um religioso. Que não cabia mais para um religioso. Eu digo que nós espíritas, é como se fosse assim, existem graus de erros, e para o espírita existem alguns erros que já são inadmissíveis, que não cabe mais para um espírita. Então, mesmo sendo nós religiosos, nós ainda estamos fazendo perversidades. Não mais naquele grau, mas em outros graus. Então, que para hoje eu olhar para a Idade Média e criticar, daqui a alguns 15 séculos, olhar para o espírita nesse período e ver o que nós fazíamos também será uma perversidade. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis, que era preciso combater e destruir. Então Jesus enviava um missionário, às vezes era alguém que sonhava, que tinha uma visão, que tinha uma inspiração, ia até o então Santo Ofício, informava o que tinha acontecido, prende, calabouço, prisão, tortura, morte. Excomunga. E é isso que nós temos que entender. A gente acha que o mal está fora da religião. Não, o mal está dentro da religião. Quais são os pontos de apoio para a educação da alma? A arte, a cultura, a educação, a escola e a religião. Então, se nós queremos desestruturar uma sociedade terrena para que permaneçam na ignorância e na perversidade, nós vamos atacar a educação, nós iremos atacar a religião e nós iremos atacar a arte. Como? Lá dentro. Eu tenho que me infiltrar. Então, os espíritos trevosos, eles também programam algumas reencarnações e conduzem espíritos para determinados centros, para ali destruírem, lá dentro. Quem mais incomodou Allan Kardec, senão os próprios espíritas? Quem mais que atrapalha o movimento espírita, senão o próprio espírita? Então, nesse período, a massa se inseriu dentro da igreja, massa, perversidade, espíritos perversos, e destruíram. E o nosso Senhor Jesus enviando, como ele diz assim, advertências. E assim, que da igreja, como ele diz aqui em cima, era uma missão, era uma tarefa de amor e uma missão educativa. Mas como eles começaram a ter poder e autoridade, o que eles começaram a fazer? A brigar pelas coisas do mundo. Muitos soberanos tinham irmãos e parentes que iam para a igreja romana para perpetuar o poder. Só por conta do poder. Ninguém ia para servir, iria para ter o poder, para manipular. Habituado a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis, que era preciso combater e destruir. A própria Joana d'Arc passou por isso. A jovem Joana d'Arc. As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Neste caso está Pedro, de Vox. Pedro era um monge, tá? Que, embora sendo um homem de negócios em Lyon,
Desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Quer que eu fale dele? O Sim. Pedro de Vaux, ele nasceu em 1140 e morreu, tem 2 datas na internet. Uma diz 1205 e outra diz 1218. Mas o que é que ele fez? Ele era rico, né? Ele era um negociante de Lyon e ele vendeu, doou tudo e foi servir. Ele formou um grupo de discípulos que ficaram conhecidos como os pobres de espírito. Valdo e seus seguidores passaram a pregar as ideias pela região, como era o cristianismo primitivo. Em virtude de sua recusa em interromper suas pregações, eles foram excomungados. E o grande feito dele, o que é que ele fez? O Valdo, ele traduziu a Bíblia para o provençal, que era a língua falada, né, nessa região de Lyon, da França, era o franco-provençal. Então, ele traduziu a Bíblia para o povo ter condições de entender, ler, porque é diferente alguém ler e interpretar para ti, porque eu estou lendo, eu posso pular parte e dizer, isso aqui não é para ti, peraí que eu vou... Agora, eu dando para ti, tu vai no teu esforço, Então, foi esse o grande coisa dele, foi traduzir a Bíblia. E mesmo sendo excomungado, os discípulos dele não pararam, continuaram as pregações. Esse homem extraordinário, a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública, porque é o que a nossa irmã Aramita falou. Ninguém tinha acesso à leitura do Evangelho. Nós ainda vivemos isso. Alguns aqui participaram de missas em latim. E nós recordamos que o padre, inclusive, ficava de costa para o público. Ele ficava olhando para o altar. Em latim, nós tínhamos que apenas dizer amém. E o outro movimento você vê que é um homem que ele envia para mostrar novamente o quê? O que na Inquisição mais se valorizava? Poder e dinheiro. A luta era por isso, como disse a nossa irmã Aramita. Poder e dinheiro. Ele manda criaturas que vêm dar exemplo de abnegação total, abrindo mão de todo o poder e de todo o dinheiro. Que é o cuidado que também volto ainda. A gente fala lá atrás, mas a gente tem que olhar para o nosso dia de hoje. Nós, espíritas, temos que ter muito cuidado para não elitizarmos o espiritismo. Nós nos preocupamos em fazer casas enormes, bonitas, a gente acha chiquérrimo, e a gente tem um homem que veio dar exemplo de cristianismo e espiritismo, Francisco Cândido Xavier. Você vai em Uberaba, você vai ver a Casa da Prece, tem um compartimento, bancos de madeira e uma mesa de madeira. Foi ali que ele consolou milhares de mães do mundo inteiro. Então a gente se preocupa muito com a forma e esquece da essência. Quando as pessoas queriam chegar lá, puxar um puxadinho para cá, um puxadinho para lá, ele não. Dinheiro, nós vamos auxiliar quem tem fome. Todos os livros psicografados, assinados em cartório, direitos autorais para a instituição tal, instituição tal, instituição tal. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Não existia cadastro de pessoas para pegar cestas básicas. Ninguém era obrigado a assistir o Evangelho para receber uma cesta básica. Então, ele veio mostrar para a gente o que é ser um espírita cristão. Então, nós temos uma tendência muito grande a repetir erros milenares.
Se nos tornamos presidente da casa, a gente acaba sendo tirano. Se nos dá um título de coordenador, a gente acaba perseguindo e atrapalhando quem quer trabalhar. Então se repete a cena, se repete. Mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de valdenses, iniciou um amplo movimento de pregações evangélicas, à maneira dos tempos apostólicos. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomado como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. Está repetindo o que aconteceu no farisaísmo. Por que Jesus foi crucificado? Porque o Jesus condenava a hipocrisia, condenava aquela riqueza, ar de superioridade. Por isso que ele dizia, raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. E Jesus andava simples, descalço, no meio de pessoas simples e pregava no lago do Tiberíades ou no monte. Nunca buscou. Algumas vezes falou na sinagoga, mas quando ele saiu realmente para divulgar o evangelho, era esses lugares que Jesus, e preferia o finalzinho da tarde. E ali ele fazia isso. Então isso incomodou muito os poderosos, religiosos. Quem matou Jesus foram os religiosos, não foram os romanos. Foram os religiosos da época. Incomodado por quê? Porque ele vinha trazer a lição do amor, da humildade, do perdão e do desinteresse pessoal. É coisa demais para a cabeça de um poderoso. Então mata esse homem antes que ele mate a gente. E foi o que aconteceu na Idade Média. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que, se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI. Por quê? Com vários nomes, as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma. Não obstante, os guantes, as luvas de ferro da Inquisição, apesar de tentarem, nunca destruíram. Como ele disse, no século XI eles mudaram os nomes, mas nunca desistiram de continuar esse trabalho da divulgação. E para ver como é assim, as advertências de Jesus, esses mandatos do século XI, a reforma ela só vai acontecer no século XVI. Então é 5 séculos de mandando emissário, de mandando as pregações e os apelos até a chegada do Martinho Lutero, que é ele que faz ele é que dá o início da reforma, por isso que era o luteranismo, Então, isso no século XVI. Então, são 5 séculos, é bem como a tia falou, Jesus nunca esqueceu, não está solta, Tem sempre uma direção, mas é uma direção que também respeita o nosso livre-arbítrio. Não vai aparecer alguém dizer assim, vem cá, olha, tu prometeste, tu não vai mesmo, não? Será que... E olha que eles dão várias pistas, Manda mensagem, manda alguém,
E a pessoa, então, esses 5 séculos, até chegar à reforma do Martinho Lutero. E os valdenses, que são seguidores de Pedro, né? Valdenses, eu pesquisei, são uma denominação cristã ascetiva que teve sua origem entre os seguidores de Pedro. Olha só, que não é o Pedro apóstolo, tá? Esse Pedro nosso de irmão, Vox. exatamente, de Vox. É Pedro Valdo. Por volta de 1173, em Lyon, na França. Eles caracterizaram-se por fazer votos de pobreza e de desapego às coisas materiais. Como fazer esse movimento dentro de plena Inquisição? Não tinha como. Obstante os banhos. Então, vamos para Francisco de Assis. Olha quem que ele mandou. O pobrezinho de Assis. Olha, a história de Francisco de Assis era um jovem, né? Cresceu. O pai dele, o senhor Bernardone, um homem rico, industriário de tecidos. E segundo as histórias aí, ele era um excelente empresário. Era um menino danado. E era um menino da farra também. E ele decidiu servir o próprio país. Foi quando ele se candidatou aí a uma determinada guerra. E aí foi quando ele despertou para a realidade dele. E é interessante porque a gente estuda que o espírito puro, o espírito puro da primeira ordem, que é a única escala, não tem escala, é a única ordem, ele não mais, em hipótese alguma, erra. Ele chegou a um ponto que ele não erra mais. É o caso do Cristo. Francisco de Assis, ele até os 15, 16 anos, ele foi se perdendo. A vidinha dele mostra que A vida dele era de orgias mesmo. Nosso colega. Entendeu? Ele era bem danado. Então a gente vai percebendo que ele é um espírito da segunda ordem. É um espírito superior, mas não um espírito puro. Então quando chega na escala de espírito puro, não erra mais. Onde está escrito isso? Livro dos Espíritos, quando vai falar da escala espírita. Jesus era um espírito puro? Não. Jesus já está acima disso. Jesus é um espírito crístico. Então, quando ele realmente caiu em febre, olha o chamado, né? Caiu em febre, ficou naquele processo depois da guerra. Quando ele acordou da febre, depois de uma febre bem alta, aí já não era mais o Bernardone. O jovem Bernardone despertou o ser espiritual que estava adormecido dentro dele, que é a encarnação de João Evangelista. E aí ele mudou totalmente e foi rotulado de louco. O próprio pai o agrediu várias vezes e pediu e disse assim: essa roupa que tu veste fui eu que comprei com meu dinheiro. Disse, não por isso, meu pai tirou tudinho e saiu nu. Então, para o pai de Francisco de Assis, ele era um péssimo filho. Vamos lá, vamos entrar em Francisco de Assis. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos já muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço onde se apresentaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso,
um dos maiores apóstolos de Jesus, desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Um dos maiores apóstolos de Jesus. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Umbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o do exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia a respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Quem era a dádiva agora? O próprio Francisco de Assis. Mais uma vez não aceitaram. Os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. A ordem dos franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário de dinheiro, para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros. Eles não se trancaram nos mosteiros, Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Conta-se que ele, quando cego, já que ele teve glaucoma, ele estava ali colhendo frutinhas, plantando, arrumando pomar. E tinha um dos seus discípulos ao lado e disse assim: Pai Francisco, se o mundo acabasse amanhã, o que seria fazer? Eu ia continuar cuidando das minhas plantinhas. Sabe, assim, um grau de tranquilidade, de sabedoria. Não dá para quê? E quantas lições quando a gente vai estudando Francisco de Assis e você se surpreende. Então, essas almas nobres, elas não se preocupam com o amanhã. Isso não é, gente, desleixo, isso é esperança, mas elas fazem todo o bem que podem hoje. Todo o bem hoje. O amanhã pertence a Deus. O que importa é o que eu faço hoje. Divaldo conta também que ele e a irmã Clara, que subentende seria uma encarnação de Joana de Ângeles, ele uma vez estava muito preocupado como iria ficar a igreja, a qual que ele fundou, vamos dizer assim. E ela disse assim: o Pai Francisco é um homem muito apegado. Um homem apegado? Sim. Porque a igreja não é sua, é do Senhor. E é Ele que vai continuar apegando. E tem outra também que é muito engraçada, a história de Francisco. Diz que um discípulo chegou com ele e disse assim: Pai Francisco, tem um homem ali que tem um burrinho. E ele maltrata muito esse burro. Ele não deixa o burrinho dormir. Ele não dá o alimento necessário para o burrinho. Ele não deixa o burrinho descansar. Trabalha todos os dias esse burrinho e o burrinho está muito cansado. E aí Pai Francisco, muito sentido, disse assim: traga esse irmão aqui para eu conversar com ele, porque ele não pode maltratar o burrinho desse jeito. E aí o irmão Chapéu disse assim: Pai Francisco,
o dono desse burrinho é o Senhor. Se eu e o seu corpo é o seu burrinho. E o Senhor maltrata tanto esse burrinho. Aí ele abraça o corpo e diz: "Oh, meu burrinho, me perdoe por eu lhe maltratar tanto." Vamos parar aí? Alguma colocação, alguma pergunta, gente? Vamos orar então? Agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais esse encontro, envolvendo a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, chegar a esse local que realmente é um porto, onde viemos descansar, renovar as energias, receber novas luzes. É uma oportunidade e um privilégio que a maioria de nós não consegue nem alcançar e nem aquilatar. Então te agradecemos esse dia que podemos dispensar para ouvir essas obras maravilhosas, o Consolador, a Revista Espírita, a Caminho da Luz. São obras que nos fornecem orientações, que nos dão um norte para seguir, porque cada um de nós vai seguir o seu caminho de acordo com o seu coração e o seu livre-arbítrio. Então, obrigado, Jesus, por esses autores espirituais, Emmanuel principalmente, que se dispôs, e Francisco Xavier, a deixar essas obras para nos facilitar o caminho. Nós não temos noção de quanto isso nos ajuda, facilita a nossa caminhada, já é mais um raio do teu amor que a gente está vendo na obra Caminho da Luz, que nunca esquece de nós, cada um de nós. Como todos nós sabemos que estamos mergulhados no hálito de Deus, no teu amor, então ajuda-nos, Senhor, que a gente tome consciência da nossa responsabilidade, que a gente tome consciência do caminho a seguir e que a gente saiba ouvir as exortações de Paulo, que mesmo com os joelhos desconjuntados, a gente se levante e caminha. Ajuda-nos, Jesus, a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco desde sempre. Que assim seja.